Baruch Hashem. Vamos, então, começando nosso shiur. E o tema do nosso shiur hoje, ele vai ser um tema muito especial. O perfil do Mashiach, Yeshua, na Guemará e nas palavras dos sábios do Talmud. Ok? Então, o perfil do Mashiach, Yeshua, na Guemará e nas palavras dos sábios do Talmud. Bom, muitas informações serão apresentadas. Quero dizer a todos que é muito importante que você possa guardar essas informações, inclusive depois você terá o PDF, tá? dessas imagens, dessas referências. Você vai poder ter o seu material para poder aplicá-lo e também, em qualquer ocasião, você apresentá-lo diante de qualquer questão. Então, nós vamos começar aqui como Tekufat HaChamim. O que é Tekufat HaChamim? É o período dos sábios. Então, é muito importante entender como é que se classifica, como é que se divide, né, o período dos sábios dentro da tradição judaica, né? Nós temos o primeiro período, a história ela é dividida dessa maneira, o período chamado Avot. O que quer dizer Avot? É o período dos patriarcas. Então, toda a cadeia de informação, de tradição oral, tradição escrita, nós vamos ter aqui nesses termos dentro da tradição judaica. Tá? Então, o período de Avot é o período dos patriarcas. Abraham Avinu, Yitzhak Avinu e Jacob Avinu, né? Abraão, Isaac e Jacó, nossos pais. Então, esse é o chamado período Avot. Então, quando você ouvir que isso foi recitado, isso está dentro da nossa tradição do período de Avot, então você já sabe que é o período dos patriarcas. Logo depois do período dos patriarcas, vem o período dos chamados Anshei Knesset Gdolah, ou Hagdolah, né? Que são os homens da grande assembleia, que é chamado de Sanedrim, composto pelos juízes de Israel, e uma das lideranças que compôs esse Anshei Knesset Gdolah, nós temos Ezra Hassofer. Vocês vão lembrar de Ezra quando retorna com o povo da Pérsia, né, para Jerusalém, e também Mordecai. Vocês vão lembrar de Mordecai, sendo ali parente da rainha Esther, que também volta, né? Na realidade, Mordecai não volta, ele permanece na Pérsia. Quem vai voltar com os cativos é Ezra e Nehemia, né? Neemias. O período de Zugot. A palavra Zug em hebraico quer dizer par, né? Ou casal, mas nesse caso aqui especificando pares. Então, Zugot, Zug é par, né? E Zugot quer dizer pares. É o período onde começou, tá? Aqui é o período que inicia os chamados rabinos, né? Aqui inicia os mestres. Então, vamos dizer assim, poxa, na época de Abraão e Isaac e Jacó, não existia essa palavra para expressar líderes religiosos, rabinos. Nem tampouco na época de Ezra, Neemias, nem dos profetas, você tinha rabinos, né? Você tinha o quê? Kohanim, sacerdotes, Leviim, você tinha Hachamim, que eram sábios, você tinha Keinim, que eram os anciãos do povo, Rishonim, que eram os líderes do povo. Então, assim, Shoftim, juízes, Shotrim, oficiais do povo. E cadê os Rabanim, ou seja, os rabinos? Até então não tinha. Vai surgir aqui nesse período de Zugot. E esse período de Zugot, você tem aí 100 anos antes de Yeshua, né? Então, vamos pensar aqui, século I, se Yeshua nasceu ali, né, seria o marcado como ano zero, né, ou 4 anos antes. Então, você tem aí essa margem de um século antes de Yeshua, é o período de Zugot. E os rabinos mais proeminentes desse tempo, que eu estou trazendo aqui os nomes mais famosos da tradição judaica, tá? Tais como os nomes, né, principais dessa época de Zugot. E Yehoshua ben Prachaya, ou Perachaya, né? Perachia, também dizem assim, isso depende muito de quem está pronunciando.
Então, pode ser Ashkenazi, Sefaradim, às vezes a tonicidade está no meio, está no final. Então, pode ser Perachia ou Perachia, tá? Shimon HaTzadik e também Hillel e Shammai. Quem não conhece Hillel e Shammai, não? Então, quando você ouve falar de Hillel e Shammai, que já são 60 anos antes, Hillel está 60 anos antes de Yeshua a 60 anos depois, né? Shammai, ou seja, nesse período também, junto com Hillel, eles são do chamado Zugot. Depois vem o período dos Tanaim. Taná quer dizer a palavra, seria uma palavra para mestre, ou seja, aquele que ensina, aquele que recebe e aquele que ensina. Tais como Shimon ben Hillel, Gamaliel Hazaken e Yohanan ben Zakkai. Quem são esses? Aqui nós temos o período de Yeshua, tá? Shimon ben Hillel, compondo aí como liderança do Sanedrim, do Sinédrio. Também Gamaliel Hazaken. Quem é Gamaliel Hazaken? Gamaliel Hazaken é aquele Gamaliel que Paulo estudou aos seus pés, Rav Shaul. E o Yohanan ben Zakkai é também do mesmo tempo de Rav Shaul, que também é discípulo de Gamaliel Hazaken. Então, esse é o período dos Tanaim. O período dos Tanaim é literalmente o período aí de Atos dos Apóstolos, né? O Maaseh Shlichim. Depois desse tempo, vai vir os Amoraim. Quem são os Amoraim? Amorá, em aramaico, é aqueles que dizem, aqueles que começam a ensinar, né? Ou seja, são termos diferenciados para expressar quase a mesma coisa, né? E aí nós temos desse período Rabi Abba, Aricha, Ravi Huna, Ravi Lakish, Ravi Hisda, Ravi Abaye. Então, são nomes conhecidos dentro da tradição judaica, ok? Os Savoraim, que são sábios anônimos, né? Então, quando você ouvir assim que os Savoraim dizem Amru, ou seja, disseram os Savoraim, ou Rabbeinu Savorai, são rabinos anônimos, ou seja, deixaram um legado, deixaram escritos, deixaram seus resumos, mas não se tem, muitas das vezes, o nome deles, só os escritos deles. Depois veio a época dos Geonim. A palavra Gaon, tanto do aramaico para o hebraico, ela quer dizer uma pessoa excelente, uma pessoa, um gênio, né? Gênio no sentido de ser muito inteligente. Então, é um período que marca grandes rabinos, e aqui nós estamos entrando já no período medieval, ok? Os Geonim, olha, como nós temos Ahai Gaon, que são nomes famosos dentro da tradição, dos seus comentários, Saadia Gaon, Nissim Gaon, então todos eles que recebem esse nome Gaon, eles vão ser rabinos desse período dos chamados Geonim, tá? Também compuseram aí muitos escritos, comentários da tradição judaica que são estudados até hoje. Depois veio o período dos Rishonim. Os Rishonim, nós vamos ter nomes mais famosos, porque Rishonim quer dizer primeiros, né? Ou seja, foram os primeiros a organizar comentários, a organizar obras. Então, nós vamos ter Avraham Ibn Ezra. Quando você vê esse Ibn, é porque eles viveram em território árabe, muçulmano, e isso é uma palavra árabe para dizer Ben, né, filho. Então, Avraham Ibn Ezra, Ibn Tibon, Yitzhak Alfasi, Ralbag Baal Haturim, Asher Ben Yehiel, que é conhecido como Rosh, Ramban, né? Rabi Moshe Ben Maimon, também temos Ramban, que é o Rabi Moshe Ben Nachman, temos Rashi e Yehuda Halevi, que foi o que escreveu o Kuzari. Então, esse período aí, né, a gente está falando metade aí mesmo, período áureo da Idade Média, né? Século X, XI, XII, XIII. Então, esses são os rabinos mais famosos, que são, inclusive, Rashi, Rambam, Maimônides, né? E Yehuda Halevi, são estudados até hoje. O Baal Haturim, que compôs e faz parte do Shulchan Aruch, seus comentários, né? Então, assim, período médio ali, período mediano da Idade Média. E vem os Aharonim, que já são os últimos a compilar, né, a formar esses comentários, e depois deles nós já não vamos ter mais um lugar na história, né? Depois deles é o que ficou para ser estudado, e até hoje se estuda
esse material que foi feito, né? Então, quando a gente fala da tradição judaica, nós temos todos esses sábios aí que compuseram tudo que nós temos hoje. Claro que hoje mais e mais rabinos vão fazendo seus comentários, mas são considerados comentários mais modernos, tá? Não que esteja dentro da chamada Massorá da tradição judaica. Então, os Aharonim, vamos aqui, ó. Yitzhak Aboab da Fonseca. Quem conhece Yitzhak Aboab da Fonseca? Foi o primeiro rabino das Américas, né? Lá na sinagoga Tzur Israel, a Kahal Tzur Israel, em Recife, né? O rabino Abraham, Yitzhak Aboab da Fonseca foi um dos que compuseram esse tempo dos Aharonim, que também ele compôs vários comentários também. Ben Ishai Ramak, né, que é o Rabbi Moshe Cordoveiro, Sforno, o Gra Gaon de Vilna, Yosef Karo, que oficialmente fez o Shulchan Aruch, Hafetz Haim, que fez várias obras estudadas até hoje dentro do Mussar, a ética judaica, né, o Ramchal, Baal Shem Tov, quem não conhece o Baal Shem Tov, né, que aqui começa a florescer a Hassidut, né, o movimento hassídico, Malbim, um dos grandes rabinos que construíram e fizeram grandes comentários acerca do fim dos tempos, né? Comentários proféticos. Chaim Vital, Maharal de Praga, Baruch Epstein, Rida Yitzhak Luria, e assim nós vamos tendo, né, como Abraham Abulafia, vão vindo os grandes rabinos cabalistas, que já vão sendo esse período final, né? Ou seja, quando a gente começa a falar mais de Kabbalah, já não entra muito dentro dessa parte que ficou como emblema da tradição judaica. Embora a Kabbalah faz parte da tradição, mas ela anda meio que paralelo porque se vê a Kabbalah como algo muito espiritualizado, muito místico, então logo não entra dentro dessa parte, ok? Bom, eu espero que aqui nessa introdução nossa, conhecendo o período dos sábios, você já possa ter aí, né, uma ideia na linha do tempo de como foi desenrolando, né, como foi se desenvolvendo os comentários, né? Da onde vêm os comentários, né? Você tem, se a gente puder colocar aqui Yeshua como o meio dessa linha histórica, você tem na parte de Yeshua, tá? Zugot para trás e da parte de Yeshua Tanaim para frente. Então, esse aí seria o meio da história, da linha do nosso tempo, tá? Vamos, então, avançar um pouquinho mais aqui. Bom, interpretação rabínica moderna fala que Isaías 53 refere-se a Israel no cativeiro, mas isto não é o que os rabinos antigos pensavam, pois os mesmos interpretavam Isaías 53 como sendo o Messias, como servo sofredor. Então, nós vamos entrar aqui num tema para iniciar o nosso estudo, falar de outras interpretações, de outras referências, ok? Nós vamos falar de várias referências, mas nós vamos iniciar com o tema de Isaías 53. Por quê? Porque Isaías 53 é o tema mais aplicado a Yeshua, porque, de fato, o profeta fala de Yeshua, ele fala do Mashiach, mas surgiu nesses últimos tempos, um tempo mais moderno, novos comentaristas, lançando mão de alguns comentários, até mesmo alguns comentários do passado, querendo mostrar, ou querendo fazer uma nova aplicação, uma nova abordagem, mostrando Israel no cativeiro, e não o Messias. Por quê? Porque ficou tradicional entender que a figura no Isaías 53 é o Messias que sofre. Não é o Messias que chega poderoso, mas o Messias que sofre. E o cristianismo, depois de oficializado, passou a ter no seu arcabouço de interpretação e ensino, mostrando Isaías como um profeta messiânico, um profeta mostrando o Mashiach, mostrando o Messias, mas um Messias sofredor. Logo, para tentar desassociar a figura do Yeshua
ou do Jesus da Igreja de Roma, com o Messias de Israel, procuraram tentar tirar essa interpretação, trazendo uma nova adaptação. Só que não tem como ocultar o que eu vou mostrar aqui. Você não tem como rasgar a história, você não tem como rasgar os comentários dos sábios que fazem parte da tradição judaica. Tá? Então, vamos avançar. Sobre o capítulo 53 do livro de Yeshayahu Hanavi, o profeta Isaías. Al mi hanavi diber? Al atzmo ou al ish acher? Ha'im alamo bagalut ou al Mashiach? De quem fala o profeta? De si mesmo ou de outra pessoa? Seria do seu próprio povo no cativeiro ou do ungido, o Messias? É o que nós vamos ver agora. Aqui agora nós vamos trazer referências de rabinos e o século, os anos que eles viveram e os comentários que eles fizeram acerca de Isaías 53. Então vamos ver se a opinião real de Isaías 53 ser o Messias sofredor é do cristianismo ou se é uma interpretação do próprio judaísmo, ok? O rabino Moisés Al-Sher, 1508 a 1600, ou seja, século XVI, diz: nossos sábios rabinos, com uma só voz, aceitam e afirmam em comum opinião que o profeta discursa sobre o Messias e nós devemos aderir ao mesmo ponto de vista. Então, veja, o rabino Moisés Al-Sher está fazendo o seu comentário dizendo que os rabinos, principalmente do seu tempo, século XVI, aceitavam e afirmavam com uma só opinião que o profeta falava do Messias. O que não dizer do rabino Abravanel, muitas vezes conhecido como Abarbanel, 1437 a 1508, ou seja, século XV ao século XVI. Ele diz: esta é também a opinião de nossos próprios homens instruídos na maioria dos seus midrashim, ou seja, dos discursos rabínicos. Também fazendo uma citação a Isaías 53, mostrando que é a opinião dos homens instruídos do povo de Israel nos seus midrashim. Rabino Yafet ben Ali, que é na metade do século X. Quanto a mim, eu vou considerá-lo como aludindo ao Messias. Abraham Farisol, 1451 a 1526, século XV, século XVI, ele diz: neste capítulo parece haver umas semelhanças e umas alusões consideráveis ao ministério do Messias cristão e aos eventos que são aplicados para ter acontecido com ele, de modo que nenhuma outra profecia deva ser encontrada que se aplique tão bem ao assunto de que pode assim imediatamente lhe ser conferido. Veja o que o rabino Abraham Farisol está dizendo. Ele está dizendo que é semelhante, sim, a vida do Messias judeu à do ministério do Messias cristão. Ou seja, a mesma interpretação que o cristianismo tem do Messias é a mesma que o judaísmo tem. Targum Yonatan, século IV, dá a introdução em Yeshayahu Hanavi, Isaías 52:13. Eis meu servo, o Messias. Então, o próprio capítulo 52, ele já começa aplicando ao Messias, que vai se estender ao capítulo 53. Gersônides, ou Gershônides, 1288 a 1344, século XIII, século XIV. Em Sefer Devarim, livro de Deuteronômio 18:18, ele vai fazer o comentário linkando com Isaías 52. De fato, o Messias é tal profeta, pois se indica no Midrash, no verso, eis o meu servo. Seja fazendo a mesma alusão, começando no capítulo 52 ao capítulo 53. O Midrash Tanhumá, livro 1, Parashá 6, também referindo-se a Isaías 52:13, ele diz: foi exaltado acima de Abraão, exaltado acima de Moshe e ainda mais exaltado do que os arcanjos. Pode conferir, é só buscar o Midrash Tanhumá que você vai encontrar essa referência. A maneira como ele se refere a Mashiach, dizendo que Mashiach será maior do que Abraão, será maior do que Moshe e mais exaltado do que os arcanjos. Também temos Yalkut Shimeoni, atribuído a Rabi Shimon Kará, do século XII. Ele diz, em Zacarias 4:7, o rei Messias é maior que os patriarcas, pois é dito, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado
elevado e muito sublime, também fazendo uma referência a Isaías 52. Rabi Moshe ben Maimon, conhecido Maimônides, 1135 a 1204, ou seja, século XII e século XIII, escreveu ao Rabi Jacob al-Fahumi. Isso é uma carta que ele escreve para o Rabi Jacob al-Fahumi. Do mesmo modo, está em Isaías que o Mashiach apareceria sem reconhecer um pai e uma mãe, pois está escrito em Isaías 53, foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Então, aqui é o comentário de Rambam acerca de Isaías 53, também aludindo ao Mashiach. Midrash Tanhumá, o Rabi Nachman diz, a palavra homem na passagem, um homem que seja cabeça da casa de seu pai, conforme está em Números 1:4, alude ao Mashiach, o filho de Davi, porque está escrito, eis o homem cujo nome é Tsemar, que quer dizer renovo, onde no Targum Yonatan interpreta, eis o homem, o Messias, fazendo referência a Zacarias 6:12, e assim é dito, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos caso dele algum. Também referindo-se a Isaías 53. Talmud Bavli, Talmud Babilônico, Tratado Sanedrim 98b, diz, Mashiach, qual é o seu nome? Os rabinos dizem, Rolacha, leproso, aquele da casa de Rabi, ou da casa do instruído, que se refere a Rabi Yehuda Hanassi, o autor da Mishnah, que vai de 135 a 200 da Era Comum. Seus alunos disseram, o nome do Mashiach é Rolacha, o enfermo, porque diz, certamente carregou nossas enfermidades, também aludindo a Isaías 53, verso 4. Pesikta Rabati, capítulo 845, sobre Isaías 61:10, ele vai dizer, no mundo dos patriarcas, um dia no mês de Nissan, eles levantarão na ressurreição e dirão ao Messias, Efraim, nosso justo ungido, embora nós sejamos seus avós, contudo você é maior do que nós, porque você carregou os pecados dos nossos filhos, porque diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Também aludindo a Isaías 53, do 4 ao 5. Midrash Rabbah, referindo-se a Ruth Rabbah 5:6, em Ruth 2:14, está escrito, é o discurso do rei Messias, vem em direção, aqui o que ele está fazendo é pegar as expressões e mostrar que refere-se ao Messias, ok? O Midrash está fazendo isso no comentário de Midrash Rabbah 5:6, referindo-se a Ruth 2:14. Então, ele vai pegar cada parte e vai fazer uma interpretação. Então, quando diz lá, o discurso do rei Messias vem em direção, isto é, próximo ao trono. Coma do pão, isto é, o pão do rei. Isto alude ao pão da aflição, porque é dito, mas foi ferido por causa das nossas transgressões, afligido por causa das nossas iniquidades, referindo-se a Isaías 53:5. Rabino Shimeon Bar Yochai, século II, no Zohar, parte 2, página 212a, e também terceira página 218a, da edição de Amsterdã. Está escrito ali. Há no Jardim do Éden um palácio chamado o Palácio dos Filhos da Enfermidade. Este é o palácio que o Messias entra e chama sobre si cada doença, cada dor e cada castigo de Israel. Então, todos vêm e caem sobre ele. E assim, ele tirou o peso de Israel e os levou sobre si mesmo. Não havia nenhum homem capaz de carregar a punição de Israel por causa da transgressão da lei. Este é aquele do que está escrito, verdadeiramente ele tomou sobre si, referindo-se a Isaías 53:4. Enquanto lhe dizem o Messias da miséria de Israel em seu cativeiro, e daqueles infiéis entre eles que não atenderam em conhecer o seu Senhor. Ele, o Senhor deles, o Messias, levanta a sua voz e chora.
por eles, né, pelas iniquidades e infidelidades deles. E assim se escreve: ele foi ferido por causa das nossas transgressões, também referindo-se a Isaías 53, 5. Disse o Rabino Elias de Vidas, século XVI, o significado de foi ferido por causa das nossas transgressões e afligido por causa das nossas iniquidades é: desde que o Messias carrega as nossas iniquidades que produzem suas aflições, consequentemente, aqueles que não admitem que o Messias sofra por nossas iniquidades, então devem eles mesmos sofrer pelas deles. Cifrei. O rabino José Galileu disse, José Galili, né? Vem aprender os méritos do rei Messias e a recompensa do justo. Considere quantas mortes levou sobre si de sua própria geração e sobre daquelas que os seguiam até o fim de todas as gerações. Qual tributo é maior? O tributo da bondade ou o tributo da vingança? Respondeu: o tributo da bondade é maior e o atributo da vingança é o menor. Quanto mais, então, o rei Messias, que resiste às aflições e às dores por causa das nossas transgressões, pois se escreve, foi ferido. Justificam todas as gerações. Este é o significado da palavra, mas Adonai fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, referindo-se a Isaías 53, 6. O rabino Eliezer Kalir, do século IX, escreveu o seguinte, numa oração de Musaf do Sidur: nosso Messias, o justo, partiu de nós. Vejam isso. Isso aqui é praticamente a gente tentar ver o rabino Eliezer Kalir, do século IX, crendo em Yeshua. Porque olha o que ele escreve. Nosso Messias, o justo, partiu de nós. O horror apoderou-se, apreendeu-nos, e nós não temos ninguém para nos justificarmos. Carregou nossas transgressões e a culpa de nossas iniquidades, e foi ferido por causa das nossas transgressões. Suportou nossos pecados em cima dos seus ombros, para que nós possamos encontrar o perdão para nossas iniquidades. Nós seremos curados por suas feridas, quando o Eterno o recriar em uma nova criatura e trazê-lo ao círculo da terra, levantá-lo de Seir, para que nós possamos ouvir pela segunda vez. Veja aqui que o Rabi Eliezer está dizendo. Ou seja, ele está dizendo que o Messias morreu, foi injustiçado, e ele vai voltar, você vai ser recriado. Ou seja, na interpretação dele, o Mashiach vai ser recriado de novo, vai vir ao círculo da terra, e nós vamos ouvi-lo pela segunda vez. Rabino Moshe, conhecido como o pregador do século XI, escreveu em seu comentário sobre Gênesis, na página 660. No princípio, Deus fez uma aliança com o Messias e disse ao Messias: meu Messias, o justo, aqueles que confiarem em você, seus pecados trarão sobre você um fardo muito pesado para você suportar. E ele, o Messias, respondeu: eu aceito, contente, todas essas agonias em ordem que nenhum só de Israel seja perdido. Imediatamente, o Messias aceitou todas as agonias com amor, como se escreve, foi oprimido e aflito. Veja isso. Isso é o comentário do Rabi Moshe, conhecido como pregador. Rabi Yoshua ben Levi diz: o nome do Mashiach é Tzemach, conforme se registra o tratado no Talmud Bavli, tratado Brachot, capítulo 2, Halahá 4. Numa pesicta sobre Isaías 61:10, diz: grandes opressões foram colocadas em cima de você. Como diz, pela opressão e pelo juízo foi levado, e quem dentre os de sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa das transgressões do meu povo, referindo-se a Isaías 53:8. Como eles dizem, mas Adonai fez cair sobre ele a iniquidade, todos nós também, referindo-se a Isaías 53:6. Rinei Tzemach Shemó, eis que se chamará renovo, Zacarias 6:11-12. E no Midrash, Mishlei, capítulo 8, verso 4, o Rabino Hanina fala dos 7 nomes do Mashiach, tirado do Salmo 72:17 e também de Isaías 9:6. Agora,
grande Rebbe de Lubavitch, né? Rabbi Menachem Mendel Schneerson, comenta: é preciso lhes dizer que a verdadeira e perfeita redenção depende inteiramente de nós, pois se nós, judeus, voltarmos a Deus com um coração sincero e sincero arrependimento, seremos imediatamente redimidos pelo nosso justo Mashiach. Então, o Rabbi Menachem Mendel, né, o Rebbe de Lubavitch, reconhecendo que no Mashiach nós alcançamos a redenção, ok? Bom, esse foi, né, foi a parte que falamos de vários rabinos com suas devidas referências, testificando, confirmando que Isaías 53 é sim uma referência ao Messias sofredor e não a Israel no cativeiro, ok? Então aqui você tem várias referências para combater qualquer argumento que venha dizer que Isaías 53 é Israel no cativeiro. Vamos entrar agora no fato Biata Mashiach, né? Período da vinda do Mashiach. Então, nós vamos começar a ver referências da tradição judaica, tá? Que nós vamos encontrar o mesmo tipo de argumento, o mesmo tipo de defesa dentro da Brit Hadashah. E você vai perguntar, mas quem veio primeiro? Quem escreveu primeiro? Você vai perceber que praticamente a Brit Hadashah foi escrita primeiro, porque nós estamos falando do século I, tá? E a tradição judaica vai começar a ser escrita a partir do século II. Então, o que você vai ver dentro dos comentários rabínicos, você vai encontrar dentro da Brit Hadashah. Não há contradição. O que você vai ter é uma harmonia de informações. E como que alguém pode dizer que a Brit Hadashah não é um livro judaico? Não é um livro que fala do Mashiach? Como que alguém vai dizer que o livro, a Brit Hadashah, ou seja, o conhecido Novo Testamento, é um livro feito pela Igreja Católica para católicos? Vamos ver aqui os comentários da Guemará, dos sábios, e a sua harmonia com a Brit Hadashah. Decadência moral e espiritual no meio do povo judeu em todo o mundo. No Talmud babilônico, Talmud Bavli, Tratado Sotá 9.15 e também o Tratado Sanedrim 97a e também outros, ou seja, tem outras referências também, mas eu botei essas duas que eu julgo ser o suficiente. Está escrito: com o advento dos passos do Mashiach, né, que está em aramaico Kiveta de Meshicha, a insolência aumentará e os preços subirão. O governo se voltará para a heresia e ninguém os repreenderá. A sabedoria dos eruditos se degenerará. Aqueles que temem o pecado serão desprezados. A verdade estará em falta. Os jovens envergonharão os idosos. Os idosos se erguerão em deferência aos jovens. Um filho caluniará o pai. Uma filha se levantará contra a mãe. Uma nora contra a sogra. E os inimigos de um homem serão os membros da sua família. Veja esse comentário. Tratado Sanedrim 97a e no Tratado Sotá 9.15. Veja o que a Brit Hadashah vai dizer. A harmonia com a Brit Hadashah em Lucas 12:53 e 21:10. Também Mateus 10:36, 24:7, Marcos 13:8, na segunda carta a Timóteo 3, do 1 ao 8, também o verso 13, e a segunda carta de Pedro 3:3. As mesmas palavras. Sabe, porém, isto, que os últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres, é a referência ao Targum e Yonatan, Shemot 7:11, resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Essa é a referência da segunda carta de Shaul a Timóteo 3,
do 1 ao 8, o verso 13. Também temos aqui, na segunda carta de Quefa 3:3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo suas próprias concupiscências. Também de Sorat, Lucas 12:53, o pai estará dividido contra o filho, igualzinho que está dito lá na Guemará. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Também em Pissorato Matiarro, né, o Evangelho de Mateus 10:36 diz, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. A mesma frase. Parece que um copiou do outro. Aí é o que eu estou dizendo. Quem veio primeiro? A Brit Hadashah veio primeiro. Estamos falando do século I, quanto a Guemará vem do século II em diante. Tratado Sanedrim 97A diz, o mundo deve existir por 6.000 anos. 2.000 anos de Torvavô, desolação, 2.000 anos, ou seja, desolação, porque é sem Torá, né? 2.000 anos de Torá e os 2.000 anos de Emota Mashiach, dias de Mashiach. Então, ou seja, nós estamos vivendo os 2.000 anos de Emota Mashiach, segundo a tradição judaica. Mas sabe o que eles vão dizer? 2 anos de Mashiach, de Emota Mashiach, né? São 2.000 anos vivendo os dias de Mashiach, mas sem Mashiach. A respeito do versículo, eu semearei para mim na terra, de Oséias 2:25, a Guemará pergunta retoricamente, não é verdade que a pessoa semeia uma CA para colher muitas? Tratado Pessahim 87b. De quem você lembra? Essa analogia na Guemará explica o propósito da Galut, atrair convertidos ao judaísmo. Ou seja, ele está dizendo assim, não é verdade que uma pessoa semeia um CA para colher muitos, ou seja, semeia um para colher vários? Veja o que está escrito no Evangelho de João 12:24. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Olha, você vai ver a semelhança aqui desses escritos, está praticamente dizendo a mesma coisa. Uma das declarações mais conhecidas de Hazal, né, dos sábios de abençoada memória, sobre a Geulá é aquela de Rabi Yohanan, que diz, o filho de Davi virá somente em uma geração que seja totalmente justa ou totalmente perversa. Isso está no Tratado Sanedrim 98a. No entanto, como o mal desaparecerá do mundo somente depois da Geulá ocorrer, Zacarias 13:12, como pode qualquer geração ser totalmente justa? E, por outro lado, como pode ser totalmente perversa tendo observantes eruditos da Torá? Então, Rabi Eliezer disse, se Israel se arrepender, será redimido. Rabi Yehoshua disse, se os judeus não se arrependerem, Hashem imporá sobre eles um rei, cujos decretos serão tão duros como os de Ramã. Então Israel se arrependerá. Tratado Sanedrim 97b. Veja isso que você está ouvindo. Eles estão falando do anti-Mashiach, do anticristo. Se os judeus não se arrependerem, Hashem imporá sobre eles um rei, cujos decretos serão tão duros como os de Ramã, e então Israel se arrependerá. Isso é o que Rabi Yehoshua está dizendo aqui no Tratado de Sanedrim 97b. Veja que harmonia há com a Brit Hadashah. Primeiro, nós vamos fazer uma referência ao Sefer Daniel Hanavi, o livro de Daniel 7:25, 9:27 e 11:23-36, que vai falar da chegada do anti-Mashiach. Ou seja, para se harmonizar as palavras da Guemará, também vamos trazer a Brit Hadashah. Vamos primeiro o livro de Daniel. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e se tornará forte com pouca gente. Este rei fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas. Será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito.
Você viu lá a Guemará falando, vimos o profeta Daniel falando, agora olha a Brit Hadashah. No Sefer Hit Galut, Apocalipse 13, de 5 a 8. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, que são 3 anos e meio. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Que harmonia de texto! Que harmonia de texto! Ou seja, tanto o profeta Daniel quanto o Apocalipse, e mais a Guemará, que vai falar da mesma coisa. No Zohar Hadash Bereshit 6.1, descreve a sequência da Geulah. A Geulah, que quer dizer redenção. Quando o sol da Geulah brilhar para os judeus, problema após problemas, trevas após trevas cairão sobre eles. E quando estiverem imersos, a luz de Hashem brilhará sobre eles. Veja o Evangelho de João 13, 24, 26. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as forças que estão nos céus serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. Na verdade, Hazal, os sábios de abençoada memória, reiteram que a maior deterioração ocorrerá pouco antes da redenção. Como declara Guemará, o filho de Davi não virá até que o reino seja convertido à heresia, e o povo desespere-se pela Geulah, no Tratado Sanedrim 97a. Então, olha o que vai dizer o Evangelho de Lucas, de Mateus e a segunda carta a Timóteo. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E também está escrito, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Faça a comparação com o texto da Guemará e você vai ver se não está falando da mesma coisa. Bom, para Shanut Rabanit Yitzra, Shnei Meshachim, Mashiach ben Yosef e Mashiach ben Davi. A interpretação rabínica criou dois Messias, o Mashiach ben Yosef e o Mashiach ben Davi. Mashiach ben Yosef quer dizer Messias, filho de José, e Mashiach ben Davi quer dizer Messias, filho de Davi. Eu sei que muita gente vai associar a primeira vinda de Yeshua a Mashiach ben Yosef, ok, tem sentido, e a segunda vinda a Mashiach ben Davi, nas nuvens do céu, ok, tem sentido. Só que essa é uma interpretação messiânica. Os sábios, a Guemará, ou seja, os rabinos não criaram essa ideia pensando em duas vindas, ok? Literalmente, eles creem em dois Messias. É isso mesmo que você está ouvindo. Eles creem em dois Messias. O Mashiach ben Yosef é da tribo de José, da casa de Efraim. É o Messias que vai vir para Israel. Só que ele vai ser vencido, ele vai ser derrotado por um rei ímpio. Então, virá o Mashiach ben David sobre as nuvens do céu, vai ressuscitar o Mashiach ben Yosef e eles vão vencer a guerra. Então, eu estou só resumindo, né? Mas é isso que a tradição crê. Vamos lá. Segundo Hazal, os sábios, a terra pranteará toda a família separada. Zacarias 12:12 refere-se à morte de Mashiach ben Yosef, no Tratado Sukkah 52a. A Guemará também relata que, até que Hashem diz a Mashiach ben David, peça-me e eu te darei as nações, por herança, no Terrilim, Salmo 2:8. Temos as duas manifestações do Mashiach e Yeshua relatada pela Brit Hadashah. A primeira, ele cumpre a vinda do justo, pobre e salvador no jumentinho, cumprindo-se assim Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento, sobre o jumentinho, filho de jumenta. E assim ele pode ser visto como Mashiach ben Yosef. Como eu falei, é uma interpretação messiânica e se harmoniza.
Os sofrimentos do Mashiach, na explicação de Hazal, dos sábios, e Alkut Shmeoni, há explicações que falam sobre os sofrimentos do Mashiach e também está relacionado com o Salmo 22. Rambam, Nachmanides, escreve sobre Mashiach. No verso 7, torturado e oprimido, pois a sua vinda se inicia pobre montado sobre um jumento. Vem sobre ele todos os opressores da cidade, e a cidade e os seus oficiais o torturarão. E em seu tormento o amaldiçoarão, pois o perseguirão, e também a Deus, o qual vem em seu nome. Isso é Nachmanides, é Rabi Moshe ben Nachman, falando sobre o Mashiach. No tratado Baba Batra 75, diz: no futuro, Gavriel fará guerra contra o Leviatã e o abaterá. Na opinião rabínica cabalista, o Leviatã é Hassatã. Perdão, o Leviatã e Hassatã são o mesmo. Então, nós temos Daniel, Sefer Daniel, o livro do profeta Daniel 12, e o livro de Apocalipse 12, verso 7, e também Isaías 27, 1. Se você olhar essas três referências, você vai ver sobre o Leviatã, sobre a grande serpente, a serpente tortuosa, o dragão. É descrito também que ele virá nas nuvens dos céus para receber toda a honra e governo das nações, como Mashiach ben David, para se cumprir o que foi previsto profeticamente por Daniel Hanavi, capítulo 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Então está aí uma referência que pode se harmonizar assim com Mashiach ben David. No Midrash Rabbah, especialmente em Shemot Rabbah 2.4, compara um primeiro redentor e um último redentor, dos quais ambos, por exemplo, passam por estágios de revelação e de ocultação. Na verdade, as duas figuras estão tão entrelaçadas que o Midrash chega a colocar Moshe nos dois papéis. Maimônides, Rabi Moshe ben Maimon, em Hilchot Melachim, Leis dos Reis 4.9, diz: o Mashiach devolverá o povo judeu aos caminhos da Torá. E esta é a principal função de um rei. Ele lutará as guerras de Hashem, incluindo a guerra contra Amaleque. Eu botei entre parênteses Satã. Veja que o Mashiach devolverá ao povo judeu os caminhos da Torá. Veja o que Rambam está dizendo. Agora, vamos ver se Yeshua fez isso? Várias referências da Brit Hadashah, vocês têm as referências aí, ó, Evangelho de João, de Mateus, de Lucas. Mas no meio da festa subiu Yeshua ao templo e ensinava. O que? A Torá, né? 7,14 de João. E aconteceu, concluindo Yeshua esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Estava ensinando o quê? Torá, Mateus 7,28. Percorria as cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. Evangelho de Lucas 13:22. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum, Evangelho de João 6:59. E ensinava no Shabat, numa das sinagogas, Evangelho de Lucas 13:10. E aconteceu que, acabando Yeshua de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles, Mateus 11:1. Percorreu as aldeias vizinhas, ensinando, Marcos 6:6. E falando Yeshua dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas, que o Mashiach é filho de Davi, Marcos 12:35. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos Shabatot, nos sábados, Lucas 4:31. E as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. As palavras que eu vos digo, João 14:10. Então, está aí várias referências mostrando que Yeshua ensinou a Torá para o povo. Tratado Sukkah 52a diz: nos dias que virão, Hashem entrará a má inclinação e a abaterá. Zacarias 13:2. Hashem removerá o espírito de tumá, de impureza da terra. E o Midrash Tanhumá Itro declara:
Neste mundo, por causa do Yetzer Hará, os anos são abreviados, mas no futuro, Hashem destruirá a morte para sempre. Uma referência a Isaías 25:8. Agora veja o que está escrito em Apocalipse 21:4. E Elohim limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Hazal, os sábios de abençoada memória, debatem se tanto judeus como gentios serão imortais. Em Bereshit Rabá 26:2 e Alkut Shimeoni, relatando Yeshayahu 428, no Tratado Sanedrim 91b. Em qualquer caso, depois que os mortos voltarem à vida, eles jamais morrerão novamente. Isso é Rashi comentando o Tratado Sanedrim 91b. A Guemará também diz, o tzadik, o justo, que Hashem ressuscitar, não tornará o seu pó. Tratado Sanedrim 92a. E aí, como nós falamos, da referência do Sefer Hitgalut, Apocalipse 21:4. Outra referência, que é a da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 52 e 54, e também Apocalipse 20, verso 6. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível, ou seja, que apodrece, se revista de incorruptibilidade, ou seja, de uma matéria que não se corrompe, que não morre, que não apodrece. E que é isto que é mortal, que pode morrer, se revista da imortalidade, que não possa morrer mais. Quando que isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita Bilá Hamavet Lanetzach. Tragada foi a morte na vitória. Também Apocalipse diz, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Mashiach e reinarão com eles 1000 anos. Que coisa especial. No Tratado Brachot 17 já diz, na ressurreição, os tzadikim, os justos, se sentarão com coroas na cabeça, aquecendo-se ao esplendor da Shekhinah. Que poesia maravilhosa. Agora nós vamos ver as referências da Brit Hadashah, que fala a mesma coisa. Apocalipse 2:10, 1 Pedro 5:4, Carta de Tiago 1:12 e 2 Timóteo 4:8. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando o Senhor, quando ele for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Veja as referências. A Guemará está dizendo que os justos se sentarão com coroas na sua cabeça, aquecendo o seu esplendor da Shekinah. E nós temos várias referências na Brit Hadashah que mostra que os justos, os que forem redimidos, terão coroa da vida, coroa de glória, coroa de justiça. E mais, eis aqui venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E mais, aqui, desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Que coisa especial. Hã? Podemos ver a harmonia. O judaísmo está falando da mesma coisa que a Brit Hadashah está dizendo. E como que alguém pode dizer que a Brit Hadashah foi um livro feito por católico para católico? Torá Hadashah, Torá Mashiach, seja uma nova Torá, a Torá do Messias. Vamos ver o que isso significa. Como dizem Hazal, o sábio de abençoada memória, uma Torá brotará de mim, referindo-se a Isaías 51:4. Uma nova Torá brotará de mim, também no Midrash Rabbah, Vaikra Rabbah 13:3. Pois no futuro, o Eterno bendito seja, se sentará e explicará uma nova Torá, que será dada por Mashiach. Ouçam isso, e Alkut Shimeoni, referindo-se a Isaías 429. Será uma explicação da Torá tão profunda que será considerada como nova Torá. Como também
Diz o Midrash Rabbah em Kohelet Rabbah 11:8. A Torá que o homem aprende neste mundo será vã comparada com a Torá a ser estudada nos dias de Mashiach. Olhamos para isso e vemos como será no futuro. Estaremos com Mashiach, estaremos com Deus e o conhecimento será ilimitado. Não? Adonai Shkom Betor Hatzadikav. Hashem habitará no meio dos seus justos. Como descreve a Guemará no Tratado Tanit 31a. Nos dias por vir, o Eterno, bendito seja, fará um círculo para os tzadikim justos e ele se sentará no meio deles. Olha isso. Como está escrito em Apocalipse 22, 2-4. No meio da sua praça, e de um lado ao outro do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição contra ninguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Olha a Guemará falando, nos dias por vir, Adonai, bendito seja, fará um círculo para os justos e se sentará no meio deles. E Apocalipse está dizendo que no meio da praça estará o trono de Deus e do Cordeiro. Bom, eu acredito que vocês estão acompanhando, estão vendo que as referências elas são harmônicas. Vamos ao Helek Bet, segunda parte. Rabi Yohanan disse, o mundo foi criado por causa do Mashiach, Tratado Sanedrim 98b. Será que isso está na Brit Hadashah? Está lá escrito na carta aos Hebreus 1:2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Referindo-se a Yeshua. E aqui nós vamos ter uma referência do Bereshit Rabat, referindo-se a Isaías 53. Veja como ele vai discursar, trazendo um texto, uma ideia alegórica, mas referindo-se a Mashiach. Ele vai dizer, disse Satã para o sagrado, bendito seja ele. Deixe-me acusar o Mashiach e a sua geração. O sagrado respondeu, você não pode vencê-lo. Satã insistiu, ó Eterno do Universo, dê-me permissão e eu terei sucesso. Mas o sagrado respondeu, eu devo levar Satã do mundo antes que permita que uma alma dessa geração pereça. Logo após, o sagrado dirigiu-se a Mashiach e disse, Mashiach, meu tzadik, meu justo, chegará o dia em que os pecados daqueles que estão protegidos perto de você trarão um pesado jugo sobre ti. Seus olhos não verão a luz, seus ouvidos escutarão as nações do mundo emitirem injúrias, seu nariz sentirá cheiro de deterioração. Sua boca sentirá um gosto amargo, sua língua rachará o céu da sua boca, sua pele enrugará sobre seus ossos, seu corpo definhará em suspiros e tristeza. Você está preparado para suportar essas cargas? Se você carregar esses sofrimentos sobre você, está muito bem. Caso contrário, eu devo erradicar aqueles futuros pecadores. Respondeu Mashiach, Eterno do Universo, assumirei todos esses sofrimentos com alegria, se eu souber que tu ressuscitarás todos aqueles que morreram, desde a era de Adão, e todos aqueles que deverão encontrar salvação, seja quem for devorado por animais, ou quem foi tragado por oceanos e rios, e que sua salvação seja estendida também àqueles que nasceram prematuramente, e àqueles que tu planejas criar, mas não foram criados ainda. Sobre isso o sagrado disse, que assim seja. Então, levou Mashiach, afetuosamente, todos os sofrimentos sobre ele, como está dito. Ele estava oprimido, mas humilhou-se. Isaías 53:7. Isso está no Bereshit Rabat. Vamos agora a Mateus 8:17, carta aos Hebreus 9:28, aos Romanos 15:3, 1 Pedro 2:24. Porque para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, ele diz, tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Assim também Mashiach, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Veja esse verso, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos.
como está escrito lá no texto. Porque também Mashiach não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias do que me injuriavam. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fôssemos sarados. Que coisa especial. Das 6 coisas existentes antes da criação, quando somente o Espírito de Hashem movia-se pelas águas, 2 delas, a Torá e o trono de Deus, estavam completamente prontos, estavam completas em todos os detalhes. Entretanto, as outras 4, que são os patriarcas, Israel, o templo e o nome do Mashiach, existiam antes da criação, mas de forma incompleta. Isso está no Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah 1. Desde o tempo da criação é feita menção constante no Tanar sobre o Mashiach e a esperança messiânica de Israel. Quando diz, o Espírito de Deus movia sobre a face das águas, o Espírito de Deus significa Mashiach. Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah 23. Vamos agora às referências da Brit Hadashah. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Elohim, e o Verbo era Elohim. Ao anjo da Querrilá de Laodiceia escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Elohim, o qual é a imagem do Elohim invisível, o primogênito de toda a criação. Ele estava no princípio com Elohim. Que coisa maravilhosa. A palavra Hadrach, usada pelo profeta Zacarias 9:1, é um dos títulos do Mashiach. Está conectada com a palavra Darach, conduzir, e é, portanto, aplicada àquele que conduzirá o homem ao arrependimento. Midrash Shir Hashirim 7. Veja isso. A Gemara está dizendo que Hadrach seria um dos nomes do Mashiach. E veja que Hadrach quer dizer conduzir, também pode ser aplicado como caminho, de Derer, em hebraico. Mas veja as referências de João 14:6, carta aos Hebreus 10:20, Mateus 7:14. Disse-lhes Yeshua, eu sou o caminho, Ani Haderer, Hachaim, Vehaemet. Veja, ele está dizendo, eu sou o caminho, a mesma expressão da Guemará. Pelo novo e vivo caminho Derer, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, carta aos Hebreus. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que encontram. Novamente, falando do caminho, se referindo a Mashiach. Todo o capítulo 27 de Yeshayahu refere-se a Mashiach. Isso é o Midrash Rabbah, Shemot Rabbah 1. Moshe apareceu aos israelitas e depois desapareceu. Isso aqui é fenomenal, essa comparação. Moshe apareceu aos israelitas e depois desapareceu. Eventualmente apareceu mais uma vez, e a mesma peculiaridade nós temos em relação ao Mashiach. Ele aparecerá, desaparecerá e aparecerá novamente. Isso é o Midrash Rabbah, Bamidbar Rabbah 11, fazendo uma alusão a Moshe, porque Moshe apareceu no Egito. Depois que foi revelado, ele fugiu, ele se ocultou. E depois de um tempo, Moshe aparece a segunda vez para libertar o povo. E aí, ele vai fazer o mesmo link com Mashiach. Mashiach vai aparecer, vai se ocultar e vai aparecer novamente. Olha o que está na carta aos Hebreus 9:28. Assim também Mashiach, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Temos aqui ainda Maaseh Shlichim, Atos dos Apóstolos 3:20, e também 1, de 9 ao 11, ele diz, e envie ele a Yeshua, ao Messias, que já dante vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Pode entender aqui, de um sentido bem sólido, espiritual, as 2 testemunhas. Os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Yeshua que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. O verso 14 do capítulo 2 de Ruth é assim explicado. Isso está no Midrash Rabbah, Ruth Rabbah 5. Achega-te
é a predição do reino do Mashiach. Molha o teu bocado no vinagre, de Rute 2,14. Prediz a agonia pelo qual o Mashiach passará, conforme está escrito em Yeshayahu. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades. E respigava após os segadores, Rute 2,3, prediz a partida temporária do reino do Mashiach. E ele lhe ofereceu pão tostado, significa a restauração do seu reino. Veja isso, né? Dar um bocado, seja um pedaço de pão molhado no vinagre, refere-se a predizer a agonia do Mashiach. E aqui agora nós temos o Evangelho de Lucas 23, Mateus 27. Também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre e uma esponja, e pondo-a no sopo, lhe chegaram à boca. Assim também Mashiach, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecados, que eu espero para a salvação. Você viu as referências do vinagre e a comparação com a Guemará. Dois grandes presentes de Deus, a luz é um deles, dos quais foi negado a Adão por causa do seu pecado e queda. Deverá ser restaurado pelo Mashiach, que aparecerá do norte, reconstruirá o templo no sul, Midrash Rabbah, Bamidbar Rabbah 13. Veja essa referência, por favor. Olha o que ele está dizendo. Dois grandes presentes de Deus. A luz é um deles, luz, dos quais foi negado a Adão por causa do seu pecado e queda. Deverá ser restaurado pelo Mashiach, que aparecerá do norte, está falando da Galileia, e reconstruirá o templo do sul. Agora, Evangelho de Mateus 4,15 e também Lucas 4,31. A terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, é no norte. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região à sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Yeshua a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus até vós. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no Shabatot. Temos mais referências, e a multidão dizia: este é Yeshua, o profeta de Nazaré, da Galileia, lá do norte. Pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Uma referência de João: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. E também João 8,12. Falou-lhe, pois, Yeshua outra vez, dizendo: Ani or haolam, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Baruch Hashem. Vamos seguir. A honra e a majestade com as quais Davi nos conta que Deus está envolto, no Salmo 104, 1-2, ele dará ao Mashiach, conforme está dito: grande é a sua glória pela tua salvação. De honra e glória o revestes, Salmo 21,6. Isso está no Midrash Rabbah, Bamidbar Rabbah 14. Vamos às referências. Mateus 28, Atos 2 e Filipenses 2. Chegando-se, Yeshua falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Inclinar-me-ei para o seu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade, pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Salmo 138, 2. Estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Quem manifestou em Mashiach, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas. Uau! Vendo em seu espírito de profecia que viria a época na qual o Mishkan, o tabernáculo, cessaria de existir, e a Shekinah, a glória do Eterno, não mais habitaria em Israel, Moshe estava ansioso para saber
como os pecados de seu povo poderiam ser expiados. O Todo-Poderoso concedeu a informação que ele escolheria um homem, um tzadik, Mashiach, de seu meio, que serviria como uma garantia para eles. E por meio dele, os seus pecados seriam perdoados. Isso está no Midrash Rabbah, Shemot Rabbah 35, dizendo que Mashiach é que daria o perdão e a expiação para os pecados. Agora vamos às referências da Brit Hadashah. Colossenses 1,13, Apocalipse 1,5. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a Geulá, a redenção, e pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Que coisa maravilhosa. Vamos lá, Midrash Rabbah agora, Shemot Rabbah 25. Um tempo foi designado por Deus para a vinda do Mashiach. Ainda se Israel arrependesse de seus pecados, a redenção gloriosa será apressada e o Mashiach fará sua aparição antes do tempo. Vamos lá, Mateus 24, Marcos 13 e a segunda carta de Pedro 3. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou aqueles dias, aguardando-vos e apressando-vos para o dia da vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Uau! Veja essa referência, que referência extraordinária, como que alguém pode dizer que não há harmonia com o pensamento judaico abricado a chá. Moshe foi o primeiro redentor. Montou no jumento, deu aos israelitas maná e comida e trouxe água. Assim também deve o Mashiach ser visto montado em jumento. Zacarias 9:9. Deve trazer maná do alto. Salmo 78, 23, 24. E trazer os rios de Yehudá, fluência de águas. Joel 2, 23. Seu Midrash, Kohelet 1. Agora vamos às referências da Brit Hadashah. Trouxeram a jumento e o jumentinho e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no sentar acima dele. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam no caminho. Ou seja, como Moshe chegou no Egito montado no jumento, e Yeshua também chegou montado no jumentinho. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Evangelho de João 6:51. Veja, assim como também Moshe deu maná, a comida que veio dos céus. E Yeshua disse, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E no último dia da festa, o grande dia da festa, Yeshua pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7:37. O próprio, veja, essas referências foram maravilhosas que nós falamos agora. Nós estamos falando dessas três características de Moshe. Montou no jumento, trouxe pão e água. E Yeshua faz as mesmas coisas. Entra em Jerusalém montado no jumentinho, diz que ele é o pão da vida e também que ele tem a água da vida. Quem tiver sede, vem a mim, beba. Ele traz a fluência de rios de água viva. O próprio nome do Mashiach é eterno. Nosso tzadik justo está registrado no Midrash Eihá, que é Lamentações 1. Vamos às referências da Brit Hadashah. Está chamando o Mashiach de justo. O próprio nome do Mashiach é eterno, nosso tzadik, o justo. Ele diz, Efésios, a primeira carta de João, Atos, diz que manifestou em Mashiach, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio, em todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas aos seus pés. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, e Yeshua HaMashiach, o tzadik, o justo. E em Atos ele diz, mas vós negaste o santo, o tzadik, o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. E na primeira carta de João ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e tzadik, justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Uma coisa maravilhosa. Quanto à remoção do cetro, veja isso é extraordinário, essas profecias. Quanto à remoção do cetro, o Talmud de Jerusalém, Talmud de Jerusalém, folho 24 do Sinédrio, disse: um pouco mais de 40 anos antes da destruição do templo, ou seja, o templo foi destruído no ano 70. 40 anos antes é o ano 30, o tempo em que Yeshua estava presente. Um pouco mais de 40 anos antes da destruição do templo, o poder de pronunciar sentenças de pena capital, né, de morte, ele foi tirado dos judeus. Como está escrito no Talmud babilônico, capítulo 24, página 37. Quando os membros do Sinédrio encontraram-se privados de seus direitos de vida e morte, uma consternação geral tomou posse deles. E eles tinham a cabeça coberta com cinzas, seus corpos como pano de saco, e gritavam: quem vai em nossa direção? Porque o cetro foi removido de Judá e o Messias não veio. Isto foi proclamado no momento da vinda de Yeshua, quando eles reconheceram que o cetro tinha sido removido. Mas, ao invés de receber a Yeshua como Messias, eles declararam: o Messias não veio, porque eles desclassificaram a profecia e negaram os escritos dos sábios. Então, veja, isso está claro para todos nós. No tratado Alá, em Rosh Hashanah 31b, é declarado 40 anos antes da destruição do templo, novamente, a época de Yeshua. A parte da mão direita do Cohen Gadol, o sumo sacerdote, sobre o sacrifício de cabras, tinha deixado como era anteriormente. E com o manto vermelho colocado em um Kippur, nunca mais transformou-se em branco, que indicava o perdão de Deus sobre os pecados de Israel. Isso também aconteceu nos dias de Yeshua. De fato, no mesmo ano da morte de Yeshua e da sua ressurreição. Também é afirmado no Tratado Yomá 39b. Ao mesmo tempo, 40 anos antes da destruição do templo, a luz ocidental não foi iluminada como era antes, e que as portas do templo se abriram por si mesmas e nunca mais se pôde fechar, como se dissesse: está aberto agora o caminho. Não conseguiram, eram 10 homens para fechar aquelas duas portas. Não conseguiram mais fechar. Ela ficou aberta até a destruição. Outra referência, Talmud babilônico, Tratado de Yomá 9b. O templo foi destruído por Sinat Rinan, ou seja, o ódio gratuito. Pergunta a Guemará: se na época do segundo templo as pessoas eram justas e piedosas e dedicavam-se aos estudos da Torá e no cumprimento das mitzvot, por que ele foi destruído? Na época do primeiro templo, o povo cometia os pecados de idolatria, incesto e derramamento de sangue. Entretanto, na época do segundo templo, as pessoas eram justas e piedosas. Então, por que foi destruído o segundo templo? Responde a Guemará. Essa é a resposta. Por causa do Sinat Rinan, o ódio gratuito. Com isso, nos ensina que o ódio gratuito vale por esses 3 terríveis pecados: derramamento de sangue, incesto e idolatria. Vamos aqui ver se a Brit Hadashah nos traz alguma indicação disso? Que na época ali do segundo templo, as pessoas odiavam umas às outras. Vamos lá. Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos. Os principais dos sacerdotes e escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Veja, sacerdotes e escribas ficavam planejando a morte de Yeshua. Isso é ódio gratuito ou não? Naquele mesmo dia chegaram uns fariseus, dizendo-lhe: sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Os escribas e os principais dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Tem mais. E os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam alguns testemunhos contra Yeshua para o matar e não achavam. Tendo saído os fariseus, tomaram conselho com os herodianos contra ele, procurando ver quem o matariam. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Não vos deu Moisés a Torá? Nenhum de vós observa a Torá? Por que procurais matar-me? Disse Yeshua. Todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Então me diga se isso não é ódio gratuito. Me diga se o que a Guemará está dizendo, que o templo foi destruído por ódio gratuito, Sinat Rinan, não está explícito na Brit Hadashah, como as pessoas planejavam a morte das outras.
Aqui nós temos também referências maravilhosas. Shalosh Shanim b'Machaseh. Haitá Shekhinah sheruya behar azeitim. Veja, por 3 anos e meio a Shekhinah esteve no Monte das Oliveiras e proclamava 3 vezes ao dia: voltem, filhos, e eu os curarei, só se voltarem a mim. E como eles não se voltaram para a Shekhinah, ela começou a subir ao ar. Pesicta de Rav Kahana. Veja isso. Que a Shekhinah foi para o Monte das Oliveiras, proclamava 3 dias para que eles retornassem. E depois a Shekhinah subiu, não foi mais vista. Olha o que está escrito em Atos 1:9. Havendo dito estas coisas, vendo eles, foi alçado e foi recebido em uma nuvem que ocultou dos seus olhos. Voltaram a Jerusalém desde o monte que se chama das Oliveiras, o qual está cerca de Jerusalém, caminho de um dia de repouso. Ou seja, a Guemará diz que a Shekhinah subiu ao Monte das Oliveiras e de lá ela subiu aos céus. E nós estamos vendo a referência de Atos e Yeshua indo para o Monte das Oliveiras e subindo aos céus. E nunca mais foi visto. É o complemento. Ou seja, Yeshua até hoje não foi mais visto. Veja o que está escrito aqui, olha, já vou dar referência para vocês. Masechet Ta'anit, né, o Tratado Ta'anit 5a, 12 e 13. Diz, Leiave amar Rabi Nachman le Rabi Yitzhak. E Rav Nachman disse a Rabi Yitzhak: qual é o significado daquilo que está escrito? Sagrado no meio de ti, não entrarei na cidade. De Oséias 11:9. Este versículo é intrigante. Por ser sagrado no meio de vocês, Deus não entrará na cidade. Rabi Yitzhak disse a Rav Nachman que Rabi Yohanan disse que o versículo deve ser entendido da seguinte forma: o santo bendito seja ele, disse: eu não entrarei na Jerusalém de cima, nos céus, até que eu entre em Jerusalém, na terra embaixo, na hora da redenção, quando será sagrado em seu meio. Veja, ele está falando que existe uma Jerusalém celestial e uma Jerusalém aqui embaixo. A Guemará pergunta, ainda é a referência. Umi Eika, Yerushalayim lemala, idirtiv Yerushalayim abinuya, que isherubrala yachdav. A Guemará pergunta, e existe um lugar como Jerusalém acima? A Guemará responde, sim, como está escrito, Jerusalém edificada, cidade unificada, do Salmo 122:3. O termo unificado indica que há 2 cidades de Jerusalém, uma celestial e uma terrestre, que estão unidas. Sensacional! Porque, vamos a mais uma referência antes da gente ir para a Brit Hadashah. להוסיף שדברי הזוהר מופיעים גם במסכת תענית, אבל בשינוי לשון. אמר הקדוש ברוך הוא, לא אבוא בירושלים של מעלה, עד שאבוא לירושלים של מטה, שם הדברים על ירושלים של מטה, מכונים לכניסת הקדוש ברוך הוא, ואילו בזוהר נאמר, עד שיכנסו ישראל. זה הבדיל בין פנימיות התורה, הזוהר, לנגלה של התורה, התלמוד. הפנימיות מגלה את עומק הדברים שחושפת נקודה פנימות יותר, שכניסת הקדוש ברוך הוא תלויה בעבודתן הרוחנית של בני ישראל. Acrescentou nas palavras do Zohar o que aparece também no Tratado Ta'anit, que nós lemos agora, em outras palavras. Disse a Kadosh Baruch Hu, não entrarei na Jerusalém de cima até que eu entre na Jerusalém de baixo. Lá as palavras sobre Jerusalém de baixo baseiam-se na entrada de Akadosh Baruch Hu, porém no Zohar se diz até que Israel volte os seus serviços espirituais. Bom, agora vamos às referências da Brit Hadashah. Raiti, et Ira Kodesh, Yerushalayim HaChadashah, Yoredet min hashamayim et Elohim, Mochaná kechalá mekudeshet levalah. E eu, Yohanan, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia dos céus, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, Apocalipse 21:2. Também está escrito, Hamanatseach, ani eseu amud becha Eloi, velo yetze od achutza, vechtob alav et Shem Eloi, et Shem ir Eloi, Yerushalayim Chadashah, hayoredet mi shamayim et Eloi, vet shmiah chadash. A quem venceu, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus do meu Deus, e também meu novo nome, Apocalipse 3:12.
Asher lanu ezrachutenu bashamayim hi, משם גם יבוא מושיע אשר מחכים אנו לו. Adon Yeshua Mashiach, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Yeshua, o Messias. Carta aos Filipenses 3:20. Atem batem el har Tzion ve'el ir Elohim chaim, el Yerushalayim hashmemit ve'el rivivot hamelachim. Mas chegaste ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Hebreus 12:22. Aval Yerushalayim shel Mala, o mesmo termo da Guemará. Aval Yerushalayim shel Mala, bat chorim hi, vehi emlano. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Baruch Hashem. E assim nós vamos chegando aqui ao final desse compêndio, né? Ou seja, na realidade, o que eu quis fazer foi juntar todas essas referências, que eu vejo que são referências que muitas delas trazem esses que são defensores, né, da tradição em contra da Brit Hadashah, ou nós podemos chamá-los de anti-missionários, né? Eles gostam desse título, anti-missionários, porque nos veem como missionários, que estamos querendo converter os judeus ao cristianismo. Mas, na realidade, defender a nossa fé no Messias de Israel, Yeshua, não é outro, é Yeshua, e mostrar que até a visão dos sábios, de muitos sábios de Israel, se harmoniza, se coaduna com as palavras dos profetas, e sim, se assemelha à interpretação cristã, o que estamos falando do Messias, que ele seria um Messias sofredor, que ele voltará. Ele, assim como Moshe apareceu, se ocultou e depois voltou, Yeshua também, o Mashiach também. Ele se apresentou, se ocultou e vai voltar. Então, tudo isso é importante para que defenda a fé. E você, com esse conhecimento, você vai poder ajudar outras pessoas também, que não têm, muitas das vezes, acesso à informação, não têm a capacidade de trazer uma resposta, né, fiel ali. E você vai poder trazer esse conhecimento para as pessoas. Então, foi muito importante nós estarmos aqui hoje com esse shiur. Eu agradeço ao nosso grande e maravilhoso Deus, Adonai dos Exércitos, ao nosso maravilhoso Mashiach, que seu nome seja bendito eternamente, e que Bekarov Be'ameinu, posso dizer, Maranatá, venha depressa, Boaná Adon Yeshua, venha depressa, Senhor. Nós os esperamos com alegria, e enquanto nosso Mashiach não chega, nós estaremos aqui, buscando defender, com a nossa fé, com a nossa emuná, o testemunho de Yeshua. Nós vamos defender, vamos testificar, vamos testemunhar dessa grandeza maravilhosa, que é ter o testemunho de Yeshua. E mostrar que Yeshua sempre está apontando para a Torá, e a Torá está sempre apontando para Yeshua, o Mashiach, e que nas próprias palavras dos sábios do Talmud, nós vamos encontrar referências maravilhosas que se harmonizam com a Brit Hadashah. E como eu falei, quem foi escrito primeiro? Foi o Talmud? Foi a Mishnah? Ou foi a Brit Hadashah? Ora, a Brit Hadashah foi escrita primeiro. Nós temos os escritos da Brit Hadashah a partir do ano 60, dentro do período do século I. Toda a tradição que nós temos foi escrita a partir do século II, ou seja, do ano 200 e pouco, a partir do concílio de Yavne. É claro que nós temos tradições orais antigas, né? Mas eu digo a tradição, como nós falamos aqui no princípio, na nossa introdução, todo o compêndio, tudo que nós temos. Agora, quem recebeu a informação de quem? Está claro que a maneira como se espalhou o conhecimento de Yeshua, o Mashiach, esses sábios também receberam essa informação e harmonizaram com o que já cria também dos escritos, dos seus comentários acerca de Torá, acerca de Mashiach. Mas, muito importante entendermos que as interpretações que tentam atacar Yeshua, ou mostrar que as referências da Guemará e da tradição que mostram o Mashiach sofredor, elas não são o Mashiach sofredor e sim Israel no cativeiro. Essa interpretação é mais moderna, porque ela tenta atacar Yeshua e desqualificar Yeshua como Mashiach, né?
ou seja, mostrando que isso são escritos cristãos, católicos, né, adulterados, que a interpretação judaica não é essa. A interpretação judaica é Israel no cativeiro. Estão equivocados. Né? E as pessoas que não conhecem, o que nós trouxemos aqui desde o início, Isaías 53, referências da Guemará, do Talmud, que mostra, sim, que a Brit Hadashah ela tem uma total harmonia com o pensamento de muitos sábios do passado, principalmente os sábios do período do Talmud babilônico. Ok? Bom, eu vou agora aqui liberar aqui nossos comentários, que vão ser muito importantes. Vocês podem estar fazendo perguntas. Deixa-me primeiro dar uma olhada aqui no nosso chat, se já há alguma pergunta. Ok. Bom, se alguém deseja fazer, está aberto, você pode acionar aí e nós vamos estar comentando. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Grave, Shalom, boa noite. Boa noite. Bom, eu não tenho praticamente perguntas, porque está muito claro, muito contundente, está muito assim patente, né? As informações é claríssima, os links muito bem feito. Só essa questão de Yeshayahu, né? 53, os próprios pronomes, né? Em hebraico, até mesmo em português, a gente vê que não tem nem como ser a Israel, porque o próprio Isaías, como profeta, ele foi purificado pelo Serafim, ali logo no início do capítulo, e mesmo assim ele trazendo a referência messiânica, né? Ele diz o seguinte: nós transgredimos. Ele foi ferido por nossas, ou seja, os nossos pecados, sim, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Positivo. Então, só daí já tira qualquer... Ficou muito baixo esse áudio, não sei se sou eu. Não consigo ouvir. Alô? Bom, eu acho que assim, Ravé. Sim. Assim, Ravé, por que tanta divergência Quem está falando? de um Israel bíblico, Carlos? Carlos. Por que dessa divergências assim tão grande, está tão assim, que não sei se eu vou poder explicar direito, essa diferença do Israel bíblico para esse Israel que nós estamos vivendo hoje, e essa briga, na verdade, sobre ser o Machia ou não ser o Machia, por que disso tudo? Para mim poder ter um pouco mais de entendimento nesse assunto, porque ultimamente eu tenho visto muito isso, né? Eu sou aqui do Rio de Janeiro, de São João de Meriti, e tenho visto muito essa guerra de não ser o Machia. As pessoas vêm até na minha bait tentando desconstruir a pessoa do Machia, não é ele ainda não veio. Então eu sei que está uma coisa assim muito louca ainda. Não para mim, entendeu? Mas eu queria, por que um Israel tão diferente do bíblico que a gente se tem hoje? Eu queria tipo um esclarecimento. Sim. Até mesmo, isso a gente pode fazê-lo aqui em rápidas palavras. Olhando para o Israel bíblico, então você tem um Israel que está numa linha do tempo de cumprimentos proféticos. Chega o período do Império Romano, o período em que as profecias apontavam para a vinda do Mashiach. Isso não existe dúvida. Tá? Se esperava, sim, a manifestação de Mashiach para aquele tempo, e nós não temos só essas referências que eu trouxe, existem outras, tá? Que mostra que até mesmo a declaração do anjo para Daniel mostrava ali a vinda de Mashiach. Então, o que acontece? Como o templo foi destruído, Israel foi disperso, criou-se, e como surgiram, não foi só Yeshua que chegou naquele cenário como verdadeiro Mashiach, não.
chegaram outras pessoas antes e chegaram outras pessoas depois de Yeshua, também se dizendo Mashiach. Eram os falsos, né? Uma pessoa que ganhou grande notoriedade, que foi Bar Koziva, né? Que foi chamado de Bar Korbá, por Rabi Akiva e Yossi Ben Halafta, ele foi muito proeminente, ele basicamente conseguiu governar Israel numa afronta contra o Império Romano durante 2 anos. Você tem uma ideia? Até moedas foram cunhadas em hebraico. Você estava voltando, tentando estabelecer o idioma hebraico como oficial, que na época todos falavam aramaico. Então, e foi proclamado por Rabi Akiva. Rabi Akiva, esse grande expoente aí da Gemara, Rabi Akiva proclamou Bar Korbá como Mashiach. Então, você vê um Israel que tem a pessoa de Yeshua, o verdadeiro Mashiach, o templo é destruído, Israel é disperso. Na cabeça daqueles rabinos ali, você tem a presença forte da comunidade messiânica, estou trazendo assim, comunidade messiânica, né? Ali os judeus crentes em Yeshua, e agora também um grande número de gentios também crendo em Yeshua, e outra, a referência da Brit Hadashah, que vai mostrar que muitos Kohanim, que serviam no templo e que depois foram dispersos também, acreditavam em Yeshua, né? Ou seja, temos referências aí por causa dos milagres que Yeshua realizava. Então, onde eu estou querendo te levar? Estou querendo que você veja que o Israel bíblico, desde lá de trás até chegar a Yeshua, ok, está ali, está vivendo. Ele está na esperança da vinda do Mashiach, da Geulah. Só que ela não aconteceu. Não aconteceu, entenda, numa redenção nacional. Isso não aconteceu. E então eles foram frustrados, foram dispersos. O templo foi destruído, a cidade foi profanada, os judeus foram para todas as partes do mundo. Entrou a Galut, que até hoje permanece, são mais de 2000 anos de Galut, de diáspora. O que aconteceu logo depois? Acredito que você tenha participado, se você não participou, você está lá, eu acredito que você possa ter visto, né? Aquela aula que nós tivemos da linha do tempo, como você pode ver ali como Roma paganizou Israel, paganizou Jerusalém. Então, assim, e houve o concílio de Yavne, onde foi formado, a partir dali, o cânon judaico, né? Ou seja, foi formado ali o Talmud de Jerusalém e os outros rabinos que foram para a Babilônia formaram o Talmud de Babilônia. Então, assim, eles viram uma necessidade de formar uma defesa da fé judaica. E é a partir daí que nós vamos ter uma oposição a Yeshua, mais forte, mais sistemática. Tá? Então, assim, judeus espalhados no mundo inteiro, a sistematização dos serviços de uma fé judaica, de uma teologia judaica, ela vai se espalhando para o mundo inteiro, para onde estão as comunidades judaicas, e então você vai ter uma grande oposição a Yeshua. Vai piorar a partir do século III, IV, com Constantino, cristianismo opositor ao judaísmo. Então você vê todas as matanças que houve pela igreja, as cruzadas, vem o domínio muçulmano, então você só vai piorando esse quadro. O judaísmo que temos hoje, ele não vai ter aquele clima de judaísmo bíblico, porque você já tem um histórico de oposição espiritual, de perseguição, então, assim, é muito grande. Então, a figura do Jesus romano, do Jesus da Igreja de Roma, do cristianismo paganizado, ela ficou como uma afronta à fé bíblica, como a fé judaica. Então, assim, é inaceitável na cabeça de muita gente, muitos judeus, acreditar em Jesus, entende? Nesse Messias. Então, assim, tudo que nós estamos falando aqui, mostrando um Yeshua judeu, um Novo Testamento judaico, mostrando que Yeshua nunca quebrou a Torá, nunca ensinou contra a Torá, o cristianismo, oficialmente, ele prega isso. É a graça salvadora, não vivemos mais debaixo da lei, viver debaixo da lei é maldição, Cristo nos resgatou da maldição da lei, agora nós vivemos pela graça. Então, sim, existe a teologia da substituição que é muito forte, ou seja, Israel rejeitou o Messias e agora a igreja é o Israel de Deus. Então, assim, todas essas coisas
quando o povo de Israel, os judeus, principalmente os rabinos, as pessoas que estudam, olha para isso, é inaceitável você aceitar esse tipo de Jesus, esse tipo de Novo Testamento, que não é a realidade dos fatos, porque isso é uma interpretação a partir de Constantino, até antes, um pouquinho de Constantino em diante. Então, assim, a verdadeira interpretação da Brit Hadashah, numa visão judaico-messiânica, é a que o judeu tradicional não vai rejeitar, porque ele não vai ver antissemitismo, ele não vai ver um ódio, né, ao povo por ter rejeitado, aquela geração ter rejeitado o Mashiach. Então, assim, hoje, né, agora, Carlos, e a todos que nos ouvem, hoje está havendo o quê? Um retorno às raízes. Retorno às raízes bíblicas da fé. Retorno ao judaísmo bíblico, buscando ao judaísmo do primeiro século, né? Buscando mesclar o bom da tradição judaica atual, né? O bom, né, da boa tradição, com a palavra, com a Bíblia, com a Torá, com os mandamentos. Então, assim, mas só que no meio dessa techuvá, no meio desse retorno, você vai ter os oportunistas, né, que são, muitas das vezes, mensageiros de Satanás, que se aproveitam das pessoas e começam a minar a fé delas quando alguns buscam versos e comentários contrários, outros não sabem nada, ele não consegue ler hebraico, aramaico nem grego, e ele só repete o eco, né? Ele é um eco dos outros. Ele pega aqui e lança para lá. Então, assim, a fé dele é facilmente destruída, removida, e aí ele começa a fazer um sistema de proselitismo ou de evangelismo ao contrário, né? Ele começa a fazer as outras pessoas perder a fé também em Yeshua, quando, na realidade, Então, ele não tem material para isso, ele não conhece as referências, porque os argumentos deles são sempre os mesmos. então, é verdade, exatamente, porque eu tenho um amigo aqui que hoje ele não quer mais ouvir judeu nenhum, entendeu? E ele falou que Deus mandou ele fazer uma roupa sacerdotal de Arão. E ele não quer judaísmo de jeito nenhum. E o que eu estou vendo aqui é uma techuvá que realmente as pessoas elas não querem parar, sentar para aprender, elas querem pegar a internet e lançar para frente sem Isso, raiz, sem base nenhuma, isso entendeu? Sem base. um grande problema atual. Um grande problema atual. E isso Olha, está acontecendo muito, e eu tenho recebido muita gente aqui na nossa Beit aqui, que eles querem me fazer entender que não, o Yeshua não é o Mashiach, entendeu? perfeitamente. Então, está muito complicado. É isso aí, é isso aí. Veja, o judaísmo, né, ou seja, ele sempre foi, né? Lembram que a introdução que nós fizemos aqui, qual foi a introdução? O período dos sábios. Sim. Aquele período de Zugot, que é onde começa essa tradição de rabino, dali para frente, começa essa prática de mestre e discípulo, que é importante. Porque você tem um canal de transmissão responsável. Quando eu digo assim, olha, eu estudei, quem foi seu mestre? Foi fulano de tal. Se eu estou passando uma informação errada, a probabilidade é que eu tenha aprendido errado. Ou Verdade. eu também posso ter me desviado no meio do caminho, ter tido a minha própria interpretação. Eu aprendi com o meu mestre de uma forma, mas eu entendi de outra, então eu vou ensinar da forma que eu creio. Isso pode acontecer, certo? Por isso que você vai ter discussões rabínicas. Por isso que no judaísmo nós temos o quê? Marloket, ou marlokot. Nós temos discussões, né? Contradições no sentido bom da palavra, né? São interpretações diferenciadas. Mas nada também exagerado. São coisas Entendi. pontuais. Agora, o que está acontecendo hoje é justamente o que você falou. Veja, quando eu voltei de Israel em 2014, eu procurei iniciar a sinagoga lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Beit Miklat. Eu estudei na Yeshiva em Israel, em Jerusalém, mas eu não tinha me formado rabino. É uma Yeshiva que forma rabino, mas eu não me formei lá. E eu voltei antes de poder me formar. Então,
Eu volto, eu vou ser o quê? Rabino? Estou montando uma sinagoga, eu vou ser rabino? Não, eu vou ser Orochi, que quer dizer líder. Eu sou um líder da congregação, sou Orochi. Ok. Só que, na minha vida, eu tive outros mestres. Eu tive o rabino da minha infância, da minha adolescência. Eu aprendi com rabinos também. Eu fui para Israel, estudei numa yeshiva, aprendi com outros rabinos também. Só que agora, ao voltar de Israel, eu não tinha recebido nenhuma ordenação, nenhuma semihá. Eu me chamar rabino? Não. Então, eu comecei a ensinar, eu comecei a transmitir coisas que eu já havia aprendido com os rabinos que passaram na minha vida e as coisas que eu também aprendi em Israel. Então, assim, eu não vou ficar colhendo aqui e ali no Google quando eu já tive uma cadeia de informação que me foi passado. Quando chegou o momento certo, eu tive a minha semihá. Eu terminei a minha yeshiva aqui nos Estados Unidos, aí eu tive a minha semihá, né? Voltei, continuei conduzindo a sinagoga no Brasil, até que depois aí já surgiu outra situação. Como rabino, eu vim para cá também para ajudar a comunidade aqui. Agora, o que está acontecendo é o que você disse. As pessoas elas estão pegando informações no Google, pegando informação no Rabat, pegando informação no Lubavitch, pegando no Breslev, e começa a pegar uma opção de informação, aí pega as informações com os contrários a Yeshua, não quer ter nenhum tipo de critério arqueológico, né, histórico, sociocultural, nada. Ele pega a informação, ele é como se estivesse enfeitiçado pelo judaísmo tradicional, ultra-ortodoxo, e ele quer ser o judeu do Rabat, do Breslev, dos que estão por aí, que não creem em Yeshua. E é lamentável, porque eu falo isso para todos os senhores que aqui estão. Eu vou terminar aqui essa parte agora do nosso shiur gravado e depois a gente continua aqui, tá bom? Estou terminando aqui o nosso shiur extra aqui, perfil do Mashiach na Guemará e nas palavras do Talmud. Baruch Hashem.